Quanta beleza contém o presépio. Essa é uma ideia que deve nos provocar sempre. Por isso, visitar o presépio não é coisa somente para o Natal. É uma escola para todos os dias da nossa vida, porque é o mistério de quem quer o céu e encontra nesta recordação da chegada do Senhor entre nós o desafio da vida inteira, acolher o menino, acolher Deus. Mas acolher Deus, Padre, mas eu preciso ser acolhido por Ele. Deus nunca omitiu que nos ama e nos quer. Mas nós, por causa do Deus que colocamos no coração, que não é Ele, temos resistência para chamá-lo e tratá-lo e querê-lo como Deus. E temos resistência, e essa resistência se mostra e se percebe e é nítida quando nós tentamos controlar as coisas. Já repararam como somos controladores? E aí, quanto mais vamos ficando controladores, nós vamos dizendo, eu quero resolver isso, eu vou dar conta disso, isso eu dou um jeito, isso eu faço. E cada vez mais nós vamos e é uma palavra muito comum nesse tempo, nos empoderando de nós mesmos. E a um dado momento, como é que fica Deus na história? Porque para chamá-lo de Deus, eu preciso descer do meu pedestal, eu preciso descer do meu trono, eu preciso sair do posto de Deus que eu ocupo aqui. E eu preciso aprender a dizer, Senhor, como eu faço? Senhor, por onde ir? Senhor, como eu resisto quando é difícil suportar o certo? Senhor, como lidar com quem faz errado? Fazer-se aprendiz, fazer-se discípulo, é o gesto de quem tem consciência de que Deus é grande lá no céu e é grande aqui na terra. É Deus que ama no céu e Deus que ama aqui entre nós. É Deus que criou tudo desde sempre e hoje vem ao meu encontro porque não quer perder aquilo que criou. Agora, já pararam para pensar no trabalho que Deus tem com a humanidade? E comece a pensar a humanidade inteira por um posto. Você. Quais são as suas resistências para se render ao amor? Quais são as suas resistências para sair dos seus caminhos construídos a partir do egoísmo, de você como centro, para fazer de Deus o centro? E percebam, Deus tem trabalho começando por mim. Não começa, a humanidade inteira começa por mim, não por outro lugar. É quando eu melhoro tudo se eu começar diferente qualquer trajetória. Começar por me preocupar em dar atenção, em dar razão, em dizer com os meus gestos, em dizer com as minhas escolhas que Deus é a minha primeira escolha. O mundo se transforma quando eu dissipo a primeira e mais difícil treva da humanidade. A treva das confusões de mim como Deus. Tudo brota diferente no mundo se eu deixo a luz acontecer primeiro aqui. Você. Eu noto que nós, muitas vezes, temos diferenças entre nós. E aí eu guardo essas diferenças a partir de uma regra, um trecho da regra de São Bento. É muito curioso. Na regra de São Bento lá se diz, e eu conversando com os monges amigos, eles me dão esse norte, estudando algumas vezes a regra com eles me dizem, o abade tem, no caso da paróquia, a função do pároco. O abade é um administrador de temperamentos. Todos querem o céu, mas cada um tem um temperamento diferente. E cada um age com o outro
querendo mesmo o céu, mas a partir do seu modo de calcular. O papel do abade é de moderar o excessivo, promover o que está aquém, equilibrar na caridade, no mesmo convívio que faz todos perseverarem. E eu noto essa experiência, eu comentei isso com o prior do Mosteiro de São Bento aqui em Brasília, e ele falou, acho que você começou a entender a regra de São Bento. Ele falou, quando nós fizemos, eu contei para ele a experiência que nós fizemos na Romaria Aparecida, já umas 2 vezes, quando eu pedi que os mais frágeis dentre nós ficassem na frente, para subir o Morro do Cruzeiro. Eu notava que nas primeiras romarias que eu fui, desde 2011, os mais velhos, aqueles que tinham dores, aqueles que tinham alguma dificuldade de saúde, diziam, não, eu vou chegar primeiro, padre, eu vou de bondinho, eu vou de outro modo, eu não vou, eu espero vocês aqui embaixo. Um pouco de vergonha de dizer que não iam dar conta. Eu falei, não está certo, porque Deus ele quer todos, como fazer isso? E eu me lembro, o desafio foi colocar estes no pelotão de dizer o ritmo de nós todos. Mas aí algum que é mais novo, mais capaz, mas padre, vai demorar muito. Vai. Ah, padre, mas eu dou conta de chegar primeiro. Dá. Mas ninguém vai passar diante dos que têm a fragilidade mais nítida entre nós. Porque todos temos. A fragilidade do que diz que dá conta é justamente não ser humilde para andar junto com aquele que precisa de auxílio para chegar todos, junto com todos lá em cima. Quem ganha quando faz esse exercício? Todos. Porque ninguém vai chegar antes ou depois. Vamos chegar juntos. Os fracos ensinam os ritmos. O fraco ensina o porquê de nós nos desdobrarmos. E assim a gente vai entendendo quanto é difícil. Vocês já repararam quando você quis correr? Quando você defendeu a sua razão? Quando você defendeu o seu porquê? Mas você tinha razão, é fato. O certo era aquilo. Mas qual era a caridade que convertia o outro? E a que você precisava entender? Tem um padre amigo meu que ele tem como lema de ordenação, e eu gosto muito desse lema, preguei na primeira missa dele inclusive, era: a caridade não busca o próprio interesse. Se ela não busca o próprio interesse, e o primeiro interesse que a caridade tem é o de Deus, ora, então fica tudo relativo. Chegar primeiro não importa, importa chegarmos juntos. Importa chegarmos unidos. Mesma família, mesmo corpo, mesma estrada, mesmo céu. Se nós chegarmos sozinhos, Deus vai te perguntar aonde estão os teus irmãos. Deus vai me perguntar aonde estão os teus irmãos. Por isso que o céu, como diz um monge chamado Anselm Grum, em um livro, o céu começa em você. O céu começa quando eu sei deixar o menino chegar e sou coerente nutrindo para que ele cresça. Jesus cresce em mim, quanto mais eu sou coerente e obediente. Quanto mais eu saio das minhas mesquinharias, e as mesquinharias nascem de eu querendo controlar tudo segundo o meu jeito de fazer. O pouco generoso é aquele que tem medo de amar. E é ousado confiar em Deus, porque requer coragem. Quem quer entrar no céu tem que ter a coragem de nutrir o menino com coerências para que ele de fato cresça, de tratá-lo menos como ideia e mais como o irmão mais velho que nos ensina a entrar no céu. O presépio é tão lindo, mas o presépio é tão desafiador. Padre, mas isso é muito grande de se fazer. Eu sei que é, mas guardem, o presépio é o Natal dos pobres. Maria não era rica, José não era rico, eles não tiveram acolhida nas estalagens, o menino nasceu numa gruta, foi colocado numa manjedoura, tudo instável, tudo para dar errado. Mas quem confia sabe que Deus
pede o passo e depois põe o chão. Quem confia sabe o que precisa dizer. Eu sei que vai dar certo porque Deus está. Quem confia sabe que quando o resultado é diferente do que calculava, sabe que Deus tira uma lição que me educa, fazendo perder a minha razão para enaltecer a capacidade de eu permanecer com Ele sempre, mesmo quando Ele não faz o que eu acho que é certo. Natal dos pobres, Natal de quem aposta que Deus tem razão. E onde Deus precisa, repito e reitero e termino aqui, aonde Deus precisa iniciar e quer começar a ter razão no mundo, dentro do teu coração. Porque às vezes eu sei, por que dentro do coração? Porque eu sei com as ideias que Deus é bom. Mas qual o caminho entre a ideia, o pensamento e o coração? É um caminho mais longo do que você imagina. Guarda, basta pensar, por que Moisés e Abraão passaram 40 anos no deserto? Se uma estrada reta não demoraria muito mais que 30, talvez 2 meses, 3 meses, no mais tardar. Porque para ser um povo, eu precisava caminhar aprendendo a fazer de Deus o meu Deus. Você precisa de quantos anos? Daqui para cá, às vezes, a vida inteira. Os cabelos brancos ou os que caem. Os medos que vão tomando conta e a ousadia de confiar. As marcas da aposta. Os pés e as mãos, às vezes sofrem por causa da coerência. Mas nunca perdem porque Deus não desampara os que Ele ama. Ninguém que confiou em Deus até aqui disse outra coisa que senão aquilo que o salmista diz. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor e nosso Rei. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Porque o Senhor fez conhecer a salvação às nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Que o Natal seja a festa que nos promove. Nossa paróquia faz 60 anos e ela vai continuar sendo uma paróquia viva se eu deixar o menino entrar, baixando as montanhas das minhas arrogâncias, ousando ser menos eu, para que Deus seja tudo em mim. Amém.